Olá e bem-vindos! Hoje, a nossa análise vai tratar o currículo escolar como um arquiteto trataria um prédio antigo. Uhum. Um prédio construído há muito tempo, sabe? Pensado para um tipo muito específico de morador padrão. Exato. Só que hoje a gente sabe que não existe morador padrão, não existe aluno padrão. Nossa missão, com base no e-book Estratégias Pedagógicas Universais para a Inclusão, da Soraya Romano, lá da UFSCar, é descobrir como a gente reforma esse prédio sem precisar demolir tudo, usando as ferramentas de um conceito chamado Desenho Universal para Aprendizagem. É isso aí. O objetivo é encontrar a planta baixa dessa reforma e, claro, transformar isso em argumentos e frases de alto impacto para uma prova discursiva de concurso. Exatamente. E essa metáfora do arquiteto, olha, ela é perfeita. A gente não está falando de fazer um puxadinho para acessibilidade, sabe? Ou uma adaptação de última hora. Não é um remendo, né? Não é um remendo. A gente está falando em repensar a própria estrutura. O material da Soraya Romano nos dá o vocabulário técnico, os fundamentos para descrever esse projeto de reforma de uma maneira que qualquer banca examinadora vai valorizar. A ideia é construir um repertório discursivo sobre desenho universal para aprendizagem, ou DUA, que seja sólido, coerente e, acima de tudo, convincente. Então vamos começar pela fundação. E o mais surpreendente para mim, lendo o material, foi descobrir que essa fundação não veio da pedagogia. O DUA nasceu na arquitetura, com um arquiteto chamado Ron Mace. Isso muda completamente o ponto de partida da conversa, não é? Muda tudo. E essa é uma conexão de ouro para se usar numa redação, porque mostra a origem de uma mudança de paradigma, assim, fundamental. Por décadas, a deficiência foi vista por um modelo médico. O problema estava na pessoa que precisava ser consertada para se adaptar ao mundo, certo? O desenho universal na arquitetura, proposto pelo Mace, vira essa lógica de cabeça para baixo. Ele diz: a barreira não está na pessoa que usa cadeira de rodas. A barreira é a escada. O problema está no ambiente. E a Soraya Romano mostra que o DUA aplica essa mesma lógica à educação. A barreira não é o aluno com dislexia ou TDAH. A barreira é o currículo rígido, a aula expositiva única, a prova igual para todos. O currículo inflexível é a escada. Perfeito. O currículo é a escada. E os princípios que o Ron Mace criou para a arquitetura servem como uma luva para a educação. O material destaca alguns e vale a pena ter em mente. Por exemplo, o uso equiparável. O que seria isso? Na arquitetura, é a rampa ao lado da escada. Os dois caminhos levam ao mesmo lugar, sem segregação, sem um caminho especial e outro normal. Todos são normais. Outro princípio é o uso flexível, que se adapta a diferentes preferências e habilidades. Pensa numa tesoura que pode ser usada por destros e canhotos. Ah, entendi. E o uso simples e intuitivo, que seria tipo um aplicativo de celular que qualquer um consegue usar sem precisar ler um manual de 300 páginas? Exatamente. A ideia central, que é o coração do DUA, é: quando você projeta para a diversidade desde o início, você beneficia todo mundo. A rampa não serve só para quem usa cadeira de rodas. Serve para mãe com carrinho de bebê, para pessoa que torceu o pé. Para quem está carregando malas, legendas em vídeos não ajudam apenas pessoas surdas. Ajudam quem está aprendendo a língua, quem está num ambiente barulhento. A inclusão bem feita melhora a experiência de todos. Sabe, eu sempre achei que o DUA era uma daquelas coisas de boas intenções. Uma filosofia bonita, mas meio vaga. Mas o que realmente me surpreendeu nesse material é ver que ele não para na filosofia. Pelo contrário, ele vai buscar a resposta na biologia, em como o nosso cérebro realmente funciona. Isso muda tudo. Muda, porque dá uma base científica sólida para a prática pedagógica. O que é genial nisso é que, por muito tempo, a educação tratou todos os cérebros como se fossem iguais, né? Sim. A neurociência veio e provou que não são. Mas só provar não adianta. O DUA, desenvolvido pelo Centro de Pesquisa CAST, foi a primeira grande estrutura pedagógica que olhou para essa prova científica e disse: ok, se os cérebros aprendem de formas diferentes, o ensino precisa ser desenhado de formas diferentes. Ele transformou um fato científico
num plano de ação. E esse plano de ação se baseia em 3 redes neurais principais que o material explica. Vamos detalhar isso porque parece ser o núcleo da teoria. Qual é a primeira rede? A primeira é a que eles chamam de redes de reconhecimento. É o quê da aprendizagem. Essa rede é responsável por como a gente capta e interpreta as informações do mundo, o que vemos, ouvimos, lemos. É como o cérebro dá sentido aos padrões. Entendi. Para um cérebro, um texto escrito é a melhor forma de receber informação. Para outro, um gráfico ou um áudio pode ser muito mais eficaz. Isso me faz pensar. Muitos professores já usam vídeos e textos. O que diferencia o jeito DUA de fazer isso de uma simples aula com multimídia? Ótima pergunta. A diferença é a intencionalidade e a flexibilidade. Numa aula multimídia comum, o professor escolhe o vídeo. No DUA, a ideia é oferecer opções. O material pode ser apresentado em texto, mas também ter uma versão em áudio, um vídeo com legendas, um infográfico interativo e um glossário para os termos-chave. Ah, O aluno tem múltiplas portas de entrada para o mesmo conhecimento e pode escolher a que funciona melhor para ele. Não é só variedade, é variedade com opção de escolha. entendi. A primeira rede é sobre como a informação entra. E a segunda? Imagino que seja sobre o que a gente faz com essa informação. Precisamente, são as redes estratégicas, o como da aprendizagem. Elas governam como a gente organiza nossos pensamentos e expressa o que sabemos. Envolve planejamento, execução, monitoramento, tudo que a gente chama de funções executivas. Certo. Alguns alunos são ótimos em escrever uma redação dissertativa. Outros conseguem explicar o mesmo conceito de forma brilhante gravando um vídeo, montando um podcast, criando um mapa mental ou construindo um modelo 3D. Então, uma prova tradicional, escrita, com tempo limitado, na verdade só avalia bem um tipo específico de funcionamento dessa rede estratégica. Exato. Ela privilegia um único como. O DUA argumenta que, se o objetivo é avaliar a compreensão sobre a Revolução Francesa, por que obrigar que essa compreensão seja demonstrada apenas por escrito? Oferecer múltiplos meios de ação e expressão, que é o segundo princípio do DUA, é dar ao aluno diferentes ferramentas para ele mostrar o que aprendeu. É avaliar o conhecimento e não a ferramenta. Faz todo sentido. E a terceira rede que parece ser um motor que liga tudo isso. Ativas. O porquê da aprendizagem. É o que nos engaja, nos motiva, o que faz a gente se importar. É a rede que responde à pergunta: por que eu deveria aprender isso? Uhum. Se o conteúdo não tem relevância, não se conecta com os interesses do aluno, ou se o ambiente de aprendizagem causa ansiedade, essa rede não é ativada. É como tentar ensinar alguém a cozinhar usando só um livro de receitas chato e técnico. A pessoa pode até decorar os passos. Mas não vai sentir vontade de cozinhar. Exato. Mas se você a leva para a feira, mostra os ingredientes, conta a história daquele prato na sua família, de repente ela tem um motivo para querer aprender. Esse é o porquê, a rede afetiva em ação. Ok, então a neurociência nos dá a teoria, a planta baixa de como o DUA deveria funcionar. Mas se a gente fosse um mestre de obras na sala de aula, quais seriam os tijolos e as ferramentas que o material da Soraya Romano sugere? Como a gente constrói isso no dia a dia? Os quadros no e-book são um verdadeiro manual de construção para isso. Para cada um dos 3 princípios, há diretrizes e exemplos práticos. Para o princípio da representação, que está ligado às redes de reconhecimento, as ferramentas são coisas como variar o tamanho da fonte, usar cores e contrastes, fornecer descrições de imagens para quem não pode vê-las, oferecer glossários interativos, traduzir textos para libras. É garantir que a informação chegue. Certo. E para o segundo princípio, a ação e expressão. Como o aluno devolve o que aprendeu? As ferramentas aqui são diversas. Podem ser tecnológicas, como softwares de conversão de voz em texto ou teclados adaptados, mas também podem ser metodológicas, permitir que os alunos usem calculadoras, corretores ortográficos, modelos de frases, checklists de organização. Ah, entendi. A ideia não é facilitar, mas sim remover barreiras que não têm a ver com o objetivo da aprendizagem. Ninguém mede a habilidade de um arquiteto pela sua caligrafia,
certo? Não, claro que não. Então, por que a caligrafia deveria ser uma barreira para um aluno demonstrar seu conhecimento em história? Ótimo ponto. E para o terceiro, o engajamento, o motor afetivo, quais são as estratégias para manter essa chama acesa? Aqui, a chave é a autonomia e o sentimento de pertencimento. As estratégias incluem dar aos alunos escolhas sobre o tema do trabalho ou as ferramentas que vão usar, criar metas de curto e longo prazo que sejam desafiadoras, mas alcançáveis, promover o trabalho colaborativo em grupo e, crucialmente, fornecer feedback formativo constante. Aquele feedback que ajuda a construir, né? Isso, um feedback que não diz apenas errado, mas você está quase lá, que tal tentar por este outro caminho? Isso desenvolve a autorregulação e a resiliência. Isso tudo expande muito a ideia de acessibilidade. E o material da Soraya Romano traz um conceito do Sasaki que organiza isso perfeitamente. As 7 dimensões da acessibilidade. Acho que isso amarra tudo. Amarra perfeitamente. É uma ótima estrutura para organizar o pensamento numa prova. Pensa de novo na escola como um prédio que a gente quer que todos acessem. A dimensão arquitetônica é a mais óbvia. É a rampa na porta, o elevador, o banheiro adaptado. O hardware do prédio. Isso. A comunicacional é a sinalização. São as placas em braille, os avisos sonoros no elevador, o intérprete de Libras. A instrumental são as ferramentas, como uma maçaneta fácil de girar ou um bebedouro em altura acessível. Até aí, a maioria das pessoas entende. Certo. Mas a grande virada está nas outras dimensões. Que é onde o DUA realmente atua. Exatamente. A dimensão curricular e metodológica é o que acontece dentro das salas. É o conteúdo da aula e a forma como o professor ensina. É aqui que um currículo inflexível se torna uma barreira tão intransponível quanto uma escada. O DUA é a principal ferramenta para demolir essa barreira. Entendi. Depois temos a programática, que se refere às regras e políticas da escola. O regimento permite formas alternativas de avaliação. E, por fim, a mais profunda e mais difícil de todas, a dimensão atitudinal. A barreira que não é de concreto nem de papel, mas que está na mente das pessoas. Exato. É o capacitismo, aquela crença muitas vezes inconsciente de que pessoas com deficiência são menos capazes. É a sobreproteção, a piedade, a infantilização. O texto da Soraya Romano usa uma frase de impacto tremendo aqui, citando a necessidade de diminuir as sequelas estruturais do assistencialismo. Uau, que frase forte. É uma frase que mostra uma compreensão crítica do tema, dizendo que não basta ajudar, é preciso garantir autonomia e direitos. Sem quebrar a barreira atitudinal, todas as outras rampas e tecnologias do mundo perdem o sentido. Uau, ok, nós fomos da arquitetura para o cérebro e de lá para as barreiras invisíveis da atitude. Se tivéssemos que condensar tudo isso agora, pensando diretamente na pessoa que está com a caneta na mão, diante de uma folha de prova em branco, como podemos transformar essa discussão em algumas frases coringas de alto nível? Ótimo. Vamos traduzir isso para a linguagem que a banca espera. Se eu tivesse que resumir a ideia central do DUA em uma frase, eu diria algo assim. À luz do desenho universal para a aprendizagem, a superação de barreiras educacionais transcende adaptações pontuais, demandando um currículo intrinsecamente flexível que ofereça múltiplos meios de representação, ação, expressão e engajamento. Essa frase é excelente. O que eu acho poderoso nela é a palavra intrinsecamente. Quer dizer que a flexibilidade não é um remendo que a gente coloca depois, mas algo que tem que estar no DNA do currículo desde o começo. É isso. Exatamente essa a ideia. Mostra que não é um plano B, é o plano A. Agora, para justificar o porquê dessa flexibilidade, poderíamos focar na base científica, com uma segunda frase. Nessa perspectiva, o DUA alinha-se aos preceitos da neurociência ao reconhecer que a aprendizagem é mediada por distintas redes neurais afetivas de reconhecimento e estratégicas, o que justifica a diversificação de práticas pedagógicas como forma de garantir a equidade. Gosto dessa porque ela conecta a prática, diversificação, com a ciência, redes neurais e com o princípio legal e ético equidade. É uma frase que se sustenta em 3 pilares fortes. E para fechar, talvez uma focando na barreira mais desafiadora que mencionamos? Sim,
A atitudinal. Uma frase que mostra maturidade na análise seria: do ponto de vista normativo e pedagógico, a remoção de barreiras atitudinais, conforme aponta a literatura, apresenta-se como condição fundamental para a efetivação de uma cultura inclusiva, combatendo o capacitismo estrutural e promovendo o sentimento de pertencimento de todos os estudantes. Fantástico. Passamos pela fundação na arquitetura, pela planta baixa da neurociência e chegamos às ferramentas práticas e até o acabamento discursivo para uma prova. A grande lição que fica a partir da obra da Soraya Romano é que a inclusão não é um anexo, não é um favor, é um princípio de design inteligente que projeta para todos desde o início. Exatamente. E isso nos deixa com uma reflexão final. O material cita 2 autores, Tayak e Tobin, que falam da gramática do ensino. Eles usam esse termo para descrever as regras e estruturas que são tão antigas e arraigadas na escola que a gente nem questiona mais. A aula de 50 minutos, o professor na frente e os alunos em fileiras, a avaliação por prova, a divisão por séries. A própria estrutura do prédio que a gente falava no começo. A própria estrutura. A pergunta que fica então é: até que ponto o desenho universal para a aprendizagem não é apenas uma nova metodologia, uma nova ferramenta para usar dentro dessa estrutura antiga? Até que ponto ele não é, na verdade, um convite para reescrever completamente essa gramática, desafiando a própria ideia de aula, de série e, principalmente, a ideia de que existe um aluno padrão?